you slipping now. Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Uma das coisas que eu gosto na história é a sua capacidade de orientar as sociedades diante de dilemas que elas enfrentam no presente. A pandemia de Covid é um bom exemplo disso. A gente voltou os olhos para o passado, tentando ver se já tínhamos passado por isso e como foi que a gente fez para sair dessa. No caso das manifestações antirracistas, que levou milhares de pessoas às ruas por conta do assassinato do George Floyd, não foi diferente. O interessante é que sobre isso, outros dois momentos foram amplamente rememorados por parte tanto da imprensa quanto das redes sociais e que lembram momentos da luta do movimento afro-americano contra o racismo. Estou falando das manifestações de 1968 e da rebelião urbana de 1992 em Los Angeles. Diante disso, imagino que seja importante conhecer um pouco melhor sobre esses dois momentos da história dos Estados Unidos. E é exatamente sobre isso que eu vou tratar hoje aqui no canal. As manifestações de 1968 foram apenas a ponta de um iceberg que foi sendo construído ao longo de todo o processo do Civil Rights. No início da década de 1960, uma ala do movimento negro contestou as ações pacifistas de Martin Luther King e advogou pelo direito da autopreservação, com o uso de armas e violência para se proteger do ataque de brancos. O principal nome desse grupo, à época, era o do Malcolm X. Esse posicionamento causou um cisma no movimento negro que inspiraria até mesmo a cultura pop, com a elaboração dos personagens Professor Xavier e Magneto nas páginas dos quadrinhos de X-Men de Stan Lee. Mas isso eu conto para vocês em uma outra oportunidade. Ocorre que a maioria do movimento acabou seguindo os passos do Martin Luther King, que acabaram por conduzir à assinatura do Civil Rights em julho de 1964. Porém, mesmo com isso, a lei não impediu que ataques à igualdade das pessoas seguissem acontecendo, demonstrando que o que aparecia escrito no papel estava longe de se concretizar na realidade. Um exemplo claro disso foi o acesso ao voto nos estados do sul dos Estados Unidos pelas pessoas negras, que ainda continuavam encontrando dificuldades para exercer esse direito fundamental garantido pela 15ª emenda. Assim, com a participação de associações como o Student Nonviolent Coordination Committee, o Congress for Racial Equality e do próprio Martin Luther King, o Congresso aprovou uma lei no dia 6 de agosto de 1965 que autorizava o governo a supervisionar as eleições nas regiões do Sul, garantindo que os eleitores negros não fossem agredidos no exercício do voto. No entanto, mais uma vez, o poder da lei não garantia a igualdade plena e colocava em dúvida o quanto dos ganhos jurídicos se convertiam em benefícios na prática. No dia a dia, a falta de mobilidade social, a discriminação no ambiente de trabalho, as péssimas condições de moradia, educação de péssima qualidade e um sistema judicial que continuava a prejudicá-los, ajudaram no desenvolvimento de um sentimento de que o caminho não era o da integração racial, mas o da imposição do poder negro contra a cultura dos brancos, agora pela força. É por isso que já em 1964 alguns conflitos começaram a surgir, sendo que o mais famoso deles ocorreu em Watts, na Califórnia, quando 35 pessoas foram presas, 900 ficaram feridas e houve a destruição de prédios públicos e privados, o que gerou um prejuízo de 30 milhões de dólares para o Estado. Depois disso, outros dois grandes levantes de proporção semelhantes vão acontecer nas cidades de Detroit e Newark, em 1967. As coisas piorariam no dia 4 de abril de 1964, quando
o reverendo Martin Luther King Jr. foi assassinado. A notícia da sua morte levou milhões de pessoas às ruas já no dia 4. Com o passar dos dias, as mobilizações chegaram a um total de 125 cidades por todos os Estados Unidos, sendo que o caso mais emblemático foi o de Chicago, que desenvolveu entre os dias 5 e 7 de abril cenas que lembram muito o que vimos acontecer em Minneapolis na semana passada, provocando a morte de 11 pessoas, a prisão de mais de 1.700 e um prejuízo de 50 milhões de dólares. O historiador Hugh Brogan nos conta que, para conter as manifestações que se alastravam por todo o país, o governo de Lyndon Johnson lançou mão do exército, convocando o uso da Guarda Nacional com mais de 70 mil soldados. Mesmo assim, os protestos se desdobraram em confrontos violentos entre manifestantes e a polícia, com ocorrência de saques e a depredação de prédios incendiados. Não demorou para que as manifestações atingissem Washington, não apenas as suas ruas, mas também a imagem do próprio governo. E assim, o temor de que essas manifestações levassem a um colapso do tecido social nos Estados Unidos fez com que Richard Nixon se vendesse como o candidato que seria capaz de restabelecer a lei e a ordem no país. Isso, somado ao desastre da Guerra do Vietnã, garantiu a sua vitória nas eleições daquele mesmo ano, em 1968. Os protestos de 1992 são menos complicados de se explicar. Tudo começou em Los Angeles em 1991, quando, após ser parado por uma blitz, um motorista negro chamado Rodney King foi atacado por 4 policiais que promoveram um espancamento brutal e covarde contra ele. As imagens da abordagem policial foram vazadas para a mídia, o que gerou uma grande comoção em torno do caso. Porém, no ano seguinte, os policiais foram julgados e, adivinha, absolvidos. Imediatamente após o veredito, as pessoas saíram à rua em um protesto que rapidamente se converteu em uma verdadeira rebelião urbana, como descreveu o historiador Sean Purdy. Sobre isso, ele nos conta que, por 5 noites seguidas, multidões enfurecidas queimaram prédios, saquearam lojas e lutaram contra a polícia. 58 pessoas morreram, 2.300 ficaram feridas, 9.500 foram presas. Mais de 1.000 prédios foram destruídos e 10 mil danificados. Os danos financeiros somaram $1 bilhão. No entanto, ao analisar o caso com mais cuidado, Purdy nos explica que a rebelião de Los Angeles atendia a aspectos bastante específicos da realidade americana daquele momento, o que diferenciava ela de outras manifestações que ocorreram ao longo do século XX por 3 motivos. O primeiro, a ira dos manifestantes não era apenas contra o racismo, mas por um mal-estar econômico que vinha sendo gestado na cidade durante toda a década passada. O que chamou a atenção de alguns analistas na época era justamente o tipo de produtos que eram saqueados pelas pessoas. Entre eles, os principais alvos dos saqueadores eram fraldas, brinquedos e comidas, como ilustra muito bem essa foto que foi republicada pelo LA Times nessa semana agora. O segundo motivo é que as manifestações não foram predominantemente protagonizadas por afro-americanos. Quando olhando os relatórios da polícia sobre as pessoas que foram detidas durante os eventos, percebeu-se que 37% desse total era composto por latinos, 30% por negros, 7% por brancos e 26% por pessoas de outras etnias. E o terceiro bastante curioso é que, além dos prédios públicos, outros prédios que foram atacados pelos manifestantes naquela oportunidade foram os comércios ligados aos sul-coreanos, que se instalavam nos bairros de latinos e de negros, o que demonstra uma espécie de acerto de contas de antigas desavenças multiétnicas mal resolvidas. Bom, quando a gente olha para esses 2 casos e tenta encontrar alguma orientação do passado para entender o problema atual, é possível dizer que os levantes que vemos ocorrer agora possuem elementos presentes nesses 2 momentos, tanto 68 quanto 92. Por exemplo,
Os anos Obama funcionariam como uma espécie de equivalente ao primeiro período do Civil Rights, em que quase uma década de representatividade não foi o suficiente para diminuir o racismo. Além disso, da mesma forma como aconteceu em 1968, a Guarda Nacional também foi ativada agora. E nós temos um político também republicano que brada aos quatro cantos pela lei e pela ordem. Já a discussão em torno do aumento da desigualdade no mundo e a gentrificação dos bairros de periferia nos dias atuais soam como um paralelo para a temática econômica que fundamenta as análises sobre 1992. Outro paralelo possível de ser traçado se dá justamente a respeito da incapacidade da lei em gerar punições adequadas a policiais brancos, que existiu tanto nesse quanto naquele episódio. No entanto, essa busca por respostas no passado não funciona como uma fórmula matemática. Infelizmente. Não existe esse papo de estarmos condenados a cometer os mesmos erros por não conhecermos o passado. Afinal, a história é singular e cada momento possui as suas próprias especificidades. Porém, eu confesso que a tentação dos historiadores em querer prever o futuro é muito grande. Como dizia a historiadora peruana Maruja Martínez, o desejo real dos historiadores é o de serem como bruxos, como se pudessem desempenhar a função de todo-poderosos senhores do tempo. Por isso, quando eu digo que a história orienta, significa que ela não condena, não determina, ela não condiciona ninguém a nada. Como diz uma bela frase que se atribui ao Mark Twain, mas eu acho que não é dele não, a história não se repete, mas produz rimas. E são nessas frases que se parecem, que soam parecido, onde podemos encontrar um juízo que nos oriente para escolhermos o caminho para os nossos rumos, ainda que seja o de escolher repetir o passado, para o bem ou para o mal. Por hoje é isso, até semana que vem.